Então, nesta aula a gente vai discutir sobre degradação ambiental, urbanização e agricultura. Esses três tópicos dentro de conteúdos de atualidade do PM. O conteúdo é sobre degradação ambiental. Então a gente vai estar discutindo esse tópico aí, entender os vários tipos de degradação ambiental e entender cada um deles. Tá? Então, é considerado degradação ambiental qualquer processo que reduz a capacidade de um ecossistema sustentar a vida. Esse processo está associado às alterações biofísicas que causam desequilíbrios ambientais e modificam a flora e a fauna natural. Essas alterações podem ter origem antropogênica, que é derivada de atividade humana, ou serem causadas por fatores naturais. Então, a natureza por si só, ela também se transforma ou se modifica de forma natural. Porém, nós temos uma acentuação aí, que é a interferência antropogênica, que é essa atividade derivada aí dos seres humanos. Tá? Então, nós temos aí os principais tipos de degradação ambiental, que é o desmatamento, queimadas, poluição atmosférica e da água, erosão e salinização. Então, primeiro nós temos o desmatamento. Então, o desmatamento no Brasil teve início no período do descobrimento, lá no período da exploração dessas novas terras. Então, quando os portugueses começaram a explorar a Mata Atlântica, nesse período, o artigo mais lucrativo era o pau-brasil, e as caravelas partiam em direção à Europa, cheias de toras dessas árvores. A madeira do pau-brasil era utilizada especialmente para produzir instrumentos musicais e móveis, enquanto a seiva, dito avermelhado, servia para tingimento na indústria têxtil. Então aqui a gente já viu um processo aí do desmatamento acontecendo nessas terras brasileiras. Tá? Então nós temos uma imagenzinha aí, ó, que representa esse desmatamento. Tá? Então atualmente a principal motivação do desmatamento é a agricultura, uma vez que muitos donos de fazenda derrubam grandes extensões de árvores nativas para abrir caminho para o plantio de alimentos. Então aqui a gente tem, nos tempos modernos, atualmente, a agricultura como um grande vilão desses desmatamentos. Além da agricultura, nós temos também a prática da pecuária, que também contribui muito para o desmatamento de grandes áreas. E as queimadas? As queimadas, que são os incêndios florestais, são outro tipo de degradação ambiental. Os incêndios ou as queimadas intencional, né? É outro tipo de degradação ambiental causada por atividades econômicas. Novamente, lembrando que há atividades econômicas. Isso porque alguns fazendeiros provocam incêndios para abrir espaço para a lavoura e a atividade pecuária, como nós comentamos aqui no desmatamento, né? A irresponsabilidade dos fumantes também ocasiona incêndios, uma vez que as pontas de cigarro podem se tornar um foco inicial de fogo. Então aí o viajante, o cara está passeando e aí joga sua bituquinha de cigarro na beira da estrada, isso pode ser um indício aí de um princípio de incêndio, que pode provocar uma grande queimada. Então nós temos uma imagem aqui representando esse tipo de degradação atmosférica e da água. Então a poluição, ela é decorrente dos veículos e das fábricas, causa a degradação de dois elementos fundamentais para a sobrevivência de todos os seres vivos, a água e o ar. Então, quando esses recursos naturais são contaminados, tanto a fauna quanto a flora sofrem. Então, nós temos aí a emissão de gases poluentes, no caso aí pelas indústrias, e também por algumas indústrias e fábricas nós temos a poluição dos rios, além de que também nós temos a sociedade, que também polui os rios. Efeito estufa.
Lembrando novamente de algumas aulas anteriores, né? O efeito estufa, ele, apesar do dióxido de carbono da atmosfera ser fundamental para manter a temperatura ideal para a manutenção da vida terrestre, o excesso desse gás, desse elemento, pode ser prejudicial. Então, isso porque o carbono tem a função de aprisionar parte das radiações solares infravermelho e as refletir outra vez para a superfície, causando aquecimento global. Então, aquela coisa, tudo na medida certa é benéfico para a natureza e para nós. Porém, quando passa a se dar quantidade, quando isso é em excesso, nós temos uma mudança de comportamento desse elemento natural. Então, no caso do efeito estufa aí, nós falamos o quê? Que parte dos raios solares são retidos pela camada atmosférica. Então, nós temos aí ó, os raios solares passando pela camada de ozônio e sendo retidos por essa camada atmosférica. Então, esses raios solares, eles são mantidos aqui justamente para manter o equilíbrio da vida em nosso planeta. E aí, quando há uma interferência das atividades humanas nesse fenômeno, nesse elemento, nós temos uma mudança de comportamento, que no caso aí vai ser o aquecimento da temperatura, que consequentemente vai ser o aquecimento global. Outro tipo de elemento dessa degradação ambiental, nós temos a erosão. Isso aqui é muito praticado na agricultura e dentro das cidades acontece muito isso. Então, os processos erosivos são bastante conhecidos e se enquadram entre os fenômenos naturais da degradação do solo. Embora o efeito possa ser potencializado por práticas dos seres humanos, a erosão ela se refere ao desgaste de rochas e solos, bem como ao transporte e ao depósito dos sedimentos que acontecem depois. Tá? Então, nós temos aí essa degradação do solo. Então, na agricultura, quando a pessoa não faz um preparo de solo, não prepara um solo direitinho, não planifica esse solo, ele acaba deixando, de uma certa forma, acontecer algum tipo de erosão. Então, por isso que há técnicas específicas para que isso não aconteça. Então, a salinização. Salinização é uma série de fatores que explicam esse elemento, mas em resumo, pode-se dizer que o processo resulta da irrigação que emprega água com altos índices de sal. Como o próprio nome já diz, né? Salinização é a presença de sal no solo. Esse tipo de degradação ambiental torna o solo menos improdutivo e é mais recorrente em zonas de clima árido e semiárido, no caso aí das regiões do Nordeste, da região do Nordeste, onde a evaporação é maior. Tá? Então acontece esse processo, que é outro tipo de degradação ambiental. O outro ponto nós temos aqui sobre a urbanização. Então, como é que acontece essa urbanização? Então, primeiro é o processo que envolve o crescimento da população e da extensão territorial das cidades. Então, nós temos a questão do aumento da população e o aumento da extensão territorial dessas áreas ocupadas, que no caso vai ser as áreas urbanas. Então, esse processo em que o espaço rural se transforma em espaço urbano. No caso aí, no caso da área rural, que no caso aquela área que é pouco ocupada, vai se transformar em um espaço ocupado, no caso do espaço urbano. Então, esse espaço urbano ele ocorreu devido ao êxodo rural, que foi a migração da população do campo para a cidade. E aí, posteriormente, nós temos a urbanização que se intensificou lá no século XVIII, tornou o campo dependente da cidade. Então, no caso, aí, nesse processo aí de intensificação, nesse período, o campo se tornou dependente da cidade. Tá? Então, justamente por causa desse desenvolvimento. E aí, nos países desenvolvidos, ocorre de forma lenta e gradativa,
Já nos países subdesenvolvidos, ocorre de forma acelerada, gerando problemas estruturais nas cidades. Então, nós temos aí o caso desses problemas que já se começam a aparecer nessas áreas urbanizadas. Esses fatores repulsivos são a expulsão da população do campo para os centros urbanos, em virtude da modernização do meio rural. Então, no caso aí, o campo já começa a se modernizar, a empregar novas técnicas, e essas pessoas que não estão preparadas para esse novo acabam migrando do campo para a cidade. E aí nós vemos fatores atrativos, que no caso é a industrialização, para atrair essas pessoas. E o processo de urbanização no período industrial teve duas grandes causas, que foi esses fatores atrativos aqui da indústria e esses fatores repulsivos. Tá? Então nós temos essas duas grandes causas aí provocadas por esse processo de urbanização. Tá? Então a urbanização, na verdade, é a construção do espaço rural para o espaço urbano, para as cidades. Tá? Então, no caso aí, nós temos esse processo de urbanização. O que a gente vai estar discutindo é sobre a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar é toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e emprega como mão de obra os membros da mesma família. Tá? Então, a agricultura familiar é aquela atividade praticada dentro da família ou entre a família. Tá? Então, a produção de alimentos acontece em pequenas propriedades de terra e se destina à subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país. Então, boa parte do mercado brasileiro ele é abastecida pela produção da agricultura familiar. Então, como que funciona essa agricultura familiar? A agricultura familiar se diferencia dos demais tipos de agricultura, que é principalmente a agricultura comercial. Então, pois nela a gestão da propriedade é compartilhada pela família e os alimentos produzidos nela constituírem a principal fonte de renda para essas pessoas. Tá? Então, dentro dessa agricultura familiar, tem um processo de funcionamento que é seguindo aí a família. Então, no Brasil, a atividade envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias e é responsável por gerar renda para 70% dos brasileiros no campo, segundo informações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, quais são os desafios enfrentados por essa agricultura familiar ou por esses agricultores? É o crédito financeiro, tem dificuldade em adquirir crédito, e a expansão do mercado, ou seja, de se buscar comercializar seus produtos com maior facilidade, aumentar suas vendas no mercado. Então, de uma certa forma, dentro da agricultura se produz também se pratica, né, a agricultura orgânica, que é a agricultura com poucos produtos tóxicos. Tá? Então, a agricultura familiar ela tem essa base, que é a família que pratica esse tipo de atividade. Nessa aula, então, a gente vai estar abordando esses dois tópicos. Espero que vocês compreendam. E dúvidas, podem estar reprisando o vídeo e lançando questionamento lá no grupo do WhatsApp.